Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de um grande doutor da Igreja, São Leão Magno. Ele foi Papa durante o século V, num período em que a Igreja estava vivendo bastante controvérsias e tribulações, tanto no campo político, porque havia a invasão dos bárbaros que invadiram a Roma, e também no campo espiritual por causa das heresias, não é? E, sobretudo, aqui as heresias cristológicas que envolviam a nossa compreensão de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ou seja, uma coisa fundamental para todos nós sabermos quem é Jesus. Quais foram então essas heresias, não é, que São Leão Magno teve que enfrentar? Eu não vou aqui dar muita aula de história da teologia, porque vai confundir sua cabeça com muitos nomes, etc, etc, e explicando, né? Mas para aqueles que conhecem história, o que eu vou narrar aqui é simplesmente toda a solução das heresias cristológicas do século V, que foi resolvido no Concílio de Éfeso em 431 e no Concílio de Calcedônia em 451, né? As heresias do nestorianismo e a heresia do monofisismo. Tá bom. Isso aí é só para o pessoal que conhece história, só para saber do que é que eu estou falando. Mas eu vou explicar para vocês o que é que São Leão Magno fez, né? O que é que ele estabeleceu com muita clareza como grande doutor da Igreja. É o seguinte: a fé do catecismo nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Isso daqui é uma coisa que tem que estar muito claro para nós. Jesus é Deus e Jesus é homem. Mas por que Jesus precisa ser Deus e precisa ser homem? Bom, primeira coisa, porque é a forma que Deus escolheu para nos salvar. Deus poderia ter salvo a humanidade de várias maneiras, mas Ele quis que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, viesse aqui neste mundo e assumisse a nossa humanidade. Então, o que é que aconteceu lá no Natal, né? O que é que aconteceu quando Deus veio a esse mundo? O que é o mistério da encarnação? É o seguinte: Deus, todo mundo sabe, Deus é uma trindade de amor. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só. E estas três pessoas divinas vivem uma felicidade eterna. Acontece que, para a nossa salvação, para que a gente possa viver a felicidade de Deus no céu, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno, criou para si, para Ele, um corpo e uma alma humanos, ou seja, uma natureza humana. Deus não tinha corpo, mas a partir da encarnação tem. Deus não tinha alma humana, mas a partir da encarnação tem. Então, a partir, né, da vinda do Filho a esse mundo, Deus começou a ser igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, veja só, o que é que a nossa fé nos ensina? Que Jesus é, ao mesmo tempo, igualzinho a Deus Pai. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E é, ao mesmo tempo, igualzinho a nós, exceto no pecado. Uma humanidade igual a nós, uma natureza humana igual a nós. Qual é a tendência das pessoas? De pensar, então, se Ele é Deus e Ele é homem,
quer dizer que essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, estão em Jesus misturadas. E aqui que vem o erro. Não houve mistura. Jesus não é uma mistura de Deus e do homem como faziam as mitologias antigas, mitologia grega, mitologia romana, onde tem mistura, sei lá, por exemplo, o que é um minotauro? É uma mistura de touro com homem, é um monstro, né? Que é um centauro, é uma mistura de cavalo com um ser humano, é um monstro. Jesus não é uma mistura de Deus com o homem. Não. Jesus é Deus perfeitamente Deus em si mesmo e homem perfeitamente homem em si mesmo. Só que acontece que essas duas naturezas, perfeitamente divina e perfeitamente humana, são as naturezas de uma única pessoa. Uma pessoa divina. É a pessoa do Filho, o Filho eterno. Então, aqui é que está a fé do nosso catecismo, que São Leão Magno ajudou a esclarecer na linguagem. Tudo isso foi mostrado com clareza no Concílio de Calcedônia em 451. Vamos então dizer com clareza o que é que nós cremos. Você precisa ter as ideias claras, porque quando você vai rezar para Jesus, você precisa entender as coisas, pelo menos naquele mínimo que dá para a gente entender desse grande mistério, que é o seguinte: eu vou falar com Jesus e eu pergunto para Jesus: Jesus, quem você é? E a resposta só pode ser uma, única. Eu sou uma pessoa divina. Eu sou o Filho eterno de Deus. Quando você pergunta para Jesus, quem? Você está perguntando que pessoa é essa? Quem? Tá? Se eu pergunto para o meu anjo da guarda, quem você é? Aquilo é uma pessoa angélica. Se eu pergunto para minha mãe, quem você é? Aquilo é uma pessoa humana. Se eu pergunto para Jesus, quem você é? Ele é uma pessoa divina. É importante você saber isso. O nosso catecismo nos ensina. Jesus é uma pessoa divina. Agora, esta pessoa divina tem duas naturezas. Uma natureza eterna, que Ele é Deus. E uma natureza que foi criada lá no ventre de Nossa Senhora, a natureza humana. De tal forma que quando aquele homem que a gente vê no Evangelho cura os cegos, ressuscita os mortos, caminha sobre as águas, nós não estamos aqui só diante de um homem prodigioso que faz milagres. Porque, claro, nós tivemos santos ao longo da história que fizeram isso, né? A Igreja Católica está cheia de santos que ressuscitaram mortos, que curaram cegos, santos que não somente andaram sobre as águas, mas também que levitaram, que voaram, etc. Tudo isso existe. Fenômenos prodigiosos. Mas eles eram somente homens. Jesus tem algo a mais. Tem muito mais. Ele é uma pessoa divina. Jesus tem o que nenhum santo tem. Ele tem esta unidade de natureza com o Pai e com o Espírito Santo. Então, o nosso catecismo nos ensina, e São Leão Magno quer confirmar a nossa fé, que em Jesus existe uma só pessoa em duas naturezas distintas. Essas duas naturezas distintas quer dizer o seguinte: a natureza humana e a natureza divina em Jesus estão unidas, mas não estão confundidas, misturadas como num minotauro, como num centauro. E elas são distintas, mas não estão separadas como se fosse um negócio somente justaposto, colado um com o outro. Não. São duas naturezas de uma só pessoa.
unidas, mas sem confusão, distintas, mas sem separação. Essas ideias precisam ficar claras na nossa cabeça para a gente ter um catecismo correto. E a partir daí você pode se relacionar com Jesus, você pode ler aquelas passagens do Evangelho e entender, nossa, quem foi que tocou no leproso? Bom, foi a mão de um homem. Mas quem é esse homem? É uma pessoa divina. Eis aí a beleza. Jesus plenamente homem igual a nós. Seria horrível se Jesus não fosse igual a nós, se ele fosse uma mistura, uma espécie de monstro, onde Deus e o homem se misturassem. Não, ele é igual a nós, mas ao mesmo tempo é uma pessoa divina. Então, agradecemos a Deus, né, por São Leão Magno confirmar a nossa fé. E todas as vezes que você for comungar, então você já sabe, você está recebendo ali, escondido atrás da aparência de pão, um corpo humano, vivo, verdadeiro. Mas é o corpo humano de uma pessoa divina. Você recebe Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. É Deus que vem. E nós podemos tocá-lo, como os leprosos o tocaram, como os cegos, os aleijados. E tocados por Ele, podemos um dia participar da alegria da sua natureza divina lá no céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.